Shalom! Vou falar sobre um tema hoje que é um tema bem interessante, que é o tema dor de amor, dor da traição, a dor de ficar sozinho, a dor daquele que foi enganado, que foi traído, a dor daquele que resolveu por um instante falar, olha, não quero mais me aventurar nesse tema que é amar, né? O medo de amar. Chega, já sofri demais, prefiro relacionamentos superficiais a um relacionamento mais profundo. Será que isso é verdade ou é uma desculpa porque você está traumatizado, você está realmente muito machucado? Para quem não me conhece, meu nome é Davi. Davi é meu nome em hebraico, eu sou conhecido também por Kaká, para os mais íntimos. Davi, psicólogo, aliás, eu sou psicólogo, formado em psicologia clínica, me especializei em análise bioenergética, em dependência química, sou reeducador alimentar pela medicina ayurvédica, sou acupunturista, enfim, tenho muitas formações nessa área e são quase 3 décadas tratando o ser humano, principalmente de dores emocionais. E eu vou te contar um pouquinho dessa trajetória de muitos pacientes que se queixam exatamente desta questão. Quem não teve dor de amor? Quem que não teve um relacionamento que foi mal sucedido e machucou demais? Estava conversando com alguns amigos esses dias e eu disse assim, quem é que não sentiu aquela dor de barriga quando foi rejeitado, quando pegou uma traição, um bilhete? Quem é que não teve essa dor de ficar sem dormir, de comer um alimento e aquele alimento ter gosto de borracha, ou perder totalmente o apetite, perder o sono, ficar com uma ideia fixa naquela pessoa? Por que aconteceu isso? Por que eu me enganei mais uma vez? Por que mais uma vez eu não enxerguei que estava entrando num relacionamento errado? Isso é uma dor muito comum, é um medo muito comum do ser humano. E é uma vivência quase que inerente. Todos nós, todos os seres humanos passaram por esses dissabores de ter um relacionamento, de investir num relacionamento, de acreditar num relacionamento com todas as suas fichas e de repente aquilo vai por água abaixo e você fica traumatizado. Você não quer mais ter aquilo de jeito nenhum. Falando um pouquinho da estrutura fisiológica do trauma, quando você se traumatiza, o teu corpo ele reage bioquimicamente e fisiologicamente de uma maneira a se retrair. Ou seja, você tem bioquimicamente, você tem algumas descargas, são descargas que não são gostosas, são descargas relacionadas com o sistema de emergência, muita adrenalina, muita noradrenalina, muita química no corpo que te deixa em estado de alerta, de angústia. E são vasoconstritores. Então por isso que você passa a ter taquicardia, passa a não dormir, passa a não ter fome. E na dor a carne se contrai. Isso foi postulado lá atrás por muitos autores, que falou que diante de um trauma o corpo se contrai e acaba até esquecendo muitas vezes de detalhes desse trauma, que é para não registrar, para se preservar. Só que isso é uma saída, que é uma saída de emergência para que você possa sobreviver. Mas o teu corpo, a tua alma, ela pede por experiências emotivas. Ela pede por experiências emocionais efetivas. Então o teu corpo quer novamente se aventurar e passado um tempo você vai abrir de novo o seu coração. Só que cada vez que você é decepcionado, você vai perdendo um pouco mais da credibilidade. E você vai fazendo uma coisa que na psicologia a gente chama de generalização. O que é generalização? Você julga o todo por um ou por 2, 3 casos que foram mal sucedidos. Você começa a generalizar. Então a mulher começa, homem é tudo assim mesmo, não são confiáveis,
homem só pensa naquilo, né? Homem não presta, é difícil encontrar um homem que queira alguma coisa além do que sexo, além do que uma experiência fortuita, né? Vide hoje as experiências que a maioria das pessoas estão tendo quando estão solteiras, são essas experiências de Tinder, né, de aplicativos. Essa é a forma mais incorreta de querer sanar o vazio existencial, o vazio, né, afetivo, essa carência afetiva. Vai ter um relacionamento ali muitas vezes fortuito, que não vai ser levado adiante, né? Vai se machucar porque é um relacionamento que não preenche efetivamente, né? Ele inclusive passa por cima de valores que lá no fundo você tem, mas que você por carência acaba aceitando, né? E acaba se viciando até nesses tipos de relacionamentos que a gente chama de relacionamentos fast food. Então, vamos falar um pouquinho desse trauma, né, desse trauma e desse desejo, né? Todo ser humano, ele busca uma experiência afetiva, emocional, duradoura. Uma experiência afetiva, emocional que seja consistente, que preencha de verdade. Mas se isso é um desejo inerente a todo ser humano, por que que hoje em dia a gente vê muitos relacionamentos, a maioria dos relacionamentos, não tem profundidade e não vão adiante? Se é um desejo do ser humano, inerente a ele querer, né, no fundo, todo mundo quer uma família, todo mundo quer, né, um marido, uma mulher, filhos, né, é o padrão, pelo menos é o padrão mais antigo, é o padrão, né, que a gente vê que as pessoas querem, mesmo as pessoas que optaram por um relacionamento homossexual, um relacionamento, né, e foram ou fizeram essas cirurgias que hoje está muito em evidência também, né, tá tudo certo, querem construir e constituir uma família. Mas se todo mundo deseja isso, no fundo, por que que isso passou a ser quase que um sonho utópico? E junto com isso vem os medos, o medo de ficar sozinho na velhice, né? O medo de não ter com quem compartilhar esses momentos, né, de maturidade, com quem passear depois dos 50, depois dos 60, quando a vida começa a ficar mais calma, né? Não ter filhos, e as mulheres quando começam ali perto dos 38, 39, será que eu vou ter filho? Será que eu não vou ter filho? Né? Como é que eu encontro uma pessoa correta? Aonde eu encontro uma pessoa correta? E eu digo com toda certeza para vocês, eu tenho uma larga experiência de consultório, são quase 30 anos de consultório, onde eu dei ajuda a muitas mulheres, né, que não tinham um relacionamento verdadeiro, ou estavam num relacionamento equivocado, né, estavam num ciclo de relacionamentos que não progrediam. Ajudei muitas. E tem um caso que eu até vou contar, vou ilustrar, porque é engraçado. Teve umas amigas que elas se comunicavam, né, e todas elas começaram a frequentar o meu consultório, e com o intuito de encontrar um relacionamento afetivo, um relacionamento verdadeiro. E certo dia me procurou uma pessoa, né, vamos dar o pseudônimo de Joana. A Joana me procurou, falou: olha, eu vim aqui porque eu sou amiga da amiga. Todas vieram aqui, estão se relacionando hoje. E eu vim aqui porque eu queria me relacionar, eu queria encontrar um namorado. Falei: olha, mas aqui não é uma agência de namoro, nem tampouco, né, a Porta da Esperança, alguma coisa assim, né, vou fazer teu cadastro para cruzar com um perfil que mais te convém. Mas eu expliquei para ela que, na verdade, quando a gente trata as nossas mágoas, trata as nossas descrenças, trata nossos traumas mais profundos,
a gente começa a abrir de novo a possibilidade e começa a acreditar que isso é possível. E essa moça era muito interessante, porque ela era uma pessoa extremamente bonita, uma pessoa bem-sucedida, muito bem-sucedida, uma pessoa que tinha um cargo profissional altíssimo num banco, né? E ela falou, os homens me procuram, tal, mas não consigo levar adiante. E aí eu comecei a fazer anamnese e perguntar para ela, mas me conta um pouquinho mais da sua história. E ela liderava uma equipe muito grande de homens. E, sem dúvida alguma, uma pessoa belíssima, uma pessoa estrangeira, inclusive, mas com traços de personalidade muito masculinos, né? Muito yang. Na medicina chinesa, que é uma das coisas que eu também sou formado, né? Eu gosto muito da medicina chinesa. Fiz medicina chinesa lá no CEVIP ainda, uma grande mestra, né, doutora Ana. Foi muito interessante essa formação, que através do SEATA, né, ela também se graduou. E na medicina chinesa a gente fala que os órgãos, eles são yin ou yang. Tem órgão que é yin entenda mais feminino, mais energia passiva, yang mais, a grosso modo, mais masculino. Quando a mulher começa a trabalhar muito fora de casa, tem cargo, né, de muita autoridade, tem que lidar com muito masculino, ela começa, para ser respeitada, ela começa a ficar mais yang, mais masculinizada, até para colocar limite. Tipo engenheiras que eu atendi, que eu lá na obra, né, tem um nome específico, mas enfim, na obra, né, no pátio de obra, e para lidar ali com muitos pedreiros, funcionários, etc., tinham que colocar o capacete, tinham que colocar uma roupa mais bruta, um avental, tirar toda a feminilidade para poder entrar nesse meio masculino e não serem de alguma maneira desejadas ou subestimadas. Então, um dos grandes prejuízos que nós tivemos hoje com essa revolução industrial e com, né, as mulheres tendo profissões que aparentemente são mais do âmbito masculino, foi a perda da feminilidade. Então, mulheres que têm que muitas vezes dividir com o marido, né, fazer jus a conta no final do mês, muitas vezes, ou então bancar, né, bancar a família. É toda uma questão cultural aí, toda uma questão. Mas o que eu quero dizer que ela, por ser uma pessoa que exercia uma função muito de autoridade, lidava com muitos homens, ela, para não ser assediada, ela masculinizou. E como ela era uma pessoa poderosa, uma pessoa que ganhava muito bem, uma pessoa uma autoridade dentro do trabalho dela, os homens não se aproximavam dela. E quando se aproximavam não para um relacionamento mais longo. E eu disse para ela, olha, vamos fazer um trabalho, né, emocional, para a gente entender um pouco da tua estrutura de funcionamento, como você age diante dos homens, quais são as suas crenças, porque como é que você pode conseguir um relacionamento legal, um relacionamento bacana, se você não acredita nele? No judaísmo tem uma crença que diz assim, é uma máxima no judaísmo: Deus dá pra gente aquilo que a gente acredita, não aquilo que a gente pede. Deus dá pra gente aquilo que a gente acredita, não aquilo que a gente pede. E aí vem a física quântica, vem todas essas áreas da ciência que nos afirmam que quando você acredita em algo, né, o universo quântico, metafísico, a sua tela mental, sua forma de pensamento, como você quiser entender isso, mas você já cria essa realidade como um universo de infinitas possibilidades. Você já cria isso. Então, quando você acredita, você dá crédito. E nos textos sagrados, que eu gosto muito de
de falar a respeito, né? Eu sou um cabalista, sou estudioso do Sod, da parte oculta da Torá, da palavra. Se diz o quê? Que está escrito credes e verás. Não eu quero ver para crer. Então quando você tem aí uma experiência na tua vida que não foi bem sucedida, criou um trauma, 2, 3 experiências não bem sucedidas, compartilhou isso lá na manicure com as suas amigas, ai, homem não vale a pena, para não sei o quê, ai, homem só quer isso, tá? Você começou a formar uma ideia a respeito de relacionamento que é descrente. E se é descrente, como que você pode atrair uma experiência que você não acredita? Então, todas as experiências, todos os homens que te circundarem, que orbitarem a sua vida, que você atrair para um bate-papo, também são pessoas descrentes. Né? Tem, lá no Pequeno Príncipe tem aquela frase que é até clichê: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então você está atraindo pessoas que não vão querer algo de valor, um relacionamento de valor, querer enraizar, querer envelhecer junto, querer construir junto, querer edificar junto. Eu digo porque eu também passei por muitas vivências, muitas experiências mal sucedidas. Sou um ser humano. E a gente, como ser humano, experimentamos muitas coisas, inclusive coisas que deram certo e que não deram certo. Então, além de ter todo o conhecimento empírico, né, eu tenho conhecimento também acadêmico, das minhas formações e desses vastos aí quase 30 anos, 3 décadas de atendimento em consultório. Então, você que não está acreditando, você que não acredita porque foi traumatizado e não trabalhou esse trauma, você está, de alguma maneira, atraindo esses relacionamentos que não vão para frente. Sem falar num tema que a psicologia explica muito bem, e em futuros vídeos eu vou começar a catalogar isso, né? O medo de amar, né? Como desfazer um trauma afetivo, como desfazer um trauma de separação, como atrair o parceiro certo, porque atrair, você pode sair à noite, coloca aquele vestidinho de tubinho, coloca, né, uma maquiagem boa, passa não sei o que. No Instagram não tem ninguém feio, né? Eu costumo falar que depois que inventaram o Photoshop, todo mundo ficou bonito, pega a melhor foto, conta aquelas belas histórias, faz só aqueles videozinhos gostosos, mas só que no dia a dia, né, day by day, no dia a dia, a realidade é diferente. Então eu vou começar a gravar, fazer alguns vídeos específicos sobre como você sai desse trauma, dessa situação que é a dificuldade, a descrença, o medo de começar mais um relacionamento e não dar certo, né? Então isso faz com que você entre nos próximos relacionamentos com o pé atrás já, com o pé, né? Não sei, né? Olha só que interessante as frases que eu ouço. Eu não sei, tá gostoso, mas tá muito bom para ser verdade. Tá muito bom para ser verdade, tá gostoso, tá muito bom para ser verdade, porque a verdade não é gostosa. A verdade, o que é a verdade? A verdade é que vai dar errado. Tá muito bom, é que sinal que vai dar alguma coisa errada. Você está esperando que vai dar alguma coisa errada. Você está criando isso na sua cabeça. Se tivesse chance de dar certo, você já está maculando, já tá marcando a relação, já dizendo que vai dar alguma coisa errada. Pode esperar. Tá muito bom. Daqui a pouco vem alguma coisa. Já ouviu falar nisso? Já falou isso? Então, dor de amor é algo que é inerente ao ser humano. Todo mundo passou, todo mundo viveu. Eu, quando eu fiz o programa de mestrado, né, o programa de mestrado onde a gente faz todas as disciplinas na área, e uma das hipóteses que eu criei é que todo problema de depressão, problema de disfunção
disfunção em termos de alimentação, disfunção de ansiedade, todo problema de distúrbio bioquímico, ele começa com dores relacionadas a dores de aceitação, de amor. O ser humano faz qualquer coisa para ser aceito. Tudo que você faz, querida, quando você acorda, você coloca uma roupa bonita, você penteia o cabelo, você põe um perfume bom, você faz uma maquiagem boa. Para quê? Para ser notada. Cada elogio que você recebe, como você tá bonita, hein? Como você tá linda, como você tá magra. Nossa, que roupa bonita, te caiu tão bem. Você fica alegre. O ser humano faz qualquer coisa por essa vibração, por essa sintonia rosa, por essa emoção de preenchimento que o amor pode trazer. E quando ele não tem isso, ele procura os sistemas de compensação, que eu vou em breve gravar também algumas coisas sobre isso, né? Sobre a função do açúcar na vida de uma pessoa, né? A função, ele engana o cérebro bioquimicamente, né? dando sensações de recompensa. Por que tem uma doceria chamada Amor aos Pedaços? Olha que interessante, né? Então, você lembra como é que era a propaganda, né, do Amor aos Pedaços? Olha que legal. Tinha uma mulher arrumada, bonita, assim, toda preparada para sair do lado de um telefone. E aí ela ficava esperando, ansiosa, assim, pelo telefonema, e o telefonema não aconteceu. E aí falava assim: ele não te ligou? Não tem problema. Amor aos pedaços, né? Ou seja, a função do açúcar. Qual que é a função do açúcar, do chocolate, na vida de uma pessoa? Por que as pessoas escolhem determinados alimentos e não outros alimentos? Eu vou falar tudo isso. Vocês têm que me acompanhar, se vocês quiserem, evidentemente, para a gente entender um pouco dessa magia do amor, desse encantamento que é o amor, né? Por que a gente fica tão feliz? Nossa, parece que viu o passarinho verde, tá apaixonado? Tô apaixonado. Você viu o passarinho verde, passarinho colorido. Você fica com uma outra cor no dia quando você está amando. Por que se diz, essa mulher aí, ó, tá bem amada, né? Tá bem amada. Bem amada fica assim, feliz. Por que a gente diz, essa mulher tá mal amada, ou esse homem tá mal amado, esse ser tá de mal com a vida? Então o amor, ele exerce um papel muito grande, eu diria que central na vida do ser humano. Central na vida do ser humano. Todos nós temos traumas, temos medos, temos anseios e desejos. E eu sei que cada ser humano deseja no fundo, um grande amor. Viver um grande amor. E não importa se você já teve 3, 4, 5, 10 relacionamentos mal sucedidos. Isso eu posso te assegurar, como psicólogo clínico, como, né, uma pessoa, uma autoridade nessa área de relacionamentos, quando você vai vivendo, revivendo, processando tudo aquilo que você ainda não teve a capacidade de elaborar, você vai zerando o cronômetro e fica como uma criança emocionalmente. Assim Alexander Lowen, que é o pai da bioenergética, diz: uma pessoa que não ama, uma pessoa que perdeu o sentido da vida. Uma pessoa que não ama, ela não dança, ela não pulsa. Então, eu quero te ajudar nesse sentido de resgatar essa capacidade de pulsar, essa capacidade de amar, essa capacidade de dançar novamente e de acordar antes que o despertador toque, sabe? Como uma criança que acorda porque já entraram os primeiros raios, né? E você já quer brincar, já quer amar, já quer... É assim que funciona, né? Todo esse programa, essas informações que eu vou te dar, ok? Aguarde cena dos próximos capítulos. Shalom, até a próxima.